O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque é o reino de Deus, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É sempre bom guardarmos boas recordações das pessoas que passaram pela nossa vida. E nós aprendemos muito com os judeus, porque muitos deles até hoje guardam tudo o que aprenderam como herança dos seus antepassados. Nós somos descendentes deste povo, porque muitas das orações e das celebrações que fazemos na nossa liturgia vieram das celebrações litúrgicas judaicas. E é muito importante nós compreendermos o porquê que existe essa fidelidade. Só quem experimentou um tempo de escravidão sabe o que significa liberdade. E eles experimentaram durante muitos anos essa escravidão, e quando foram salvos, procuraram render a Deus ação de graças constantemente por essa salvação. Por isso, a fidelidade à lei, a fidelidade à palavra, a fidelidade aos profetas. Quando Jesus aparece, muitos depositam nele esperança, mas esperam que Jesus seja um pouco parecido com os outros profetas, mas capaz de trazer uma salvação terrena, imediata. Mas Jesus começa a falar para eles que o seu reino e a sua salvação não será ali, mas acontecerá junto do Pai. Até hoje, para nós, isso é difícil de se compreender. Por mais que nós possamos ter fé, muitas vezes nós estamos desejando algo que possamos tocar. Nós queremos algo que possa ser tocado. Nós temos um pouco de Santo Tomé em nós queremos ver para crer. E mesmo que lá no início da nossa caminhada, nós já tenhamos experimentado algumas graças de Deus, sempre a cada fase da nossa vida, nós esperamos que Deus nos surpreenda com algo novo, porque nós fomos acostumados assim. Mas hoje, o Senhor, através desse Evangelho, vem ensinar esses judeus, mas também ensinar a nós, que essa graça de salvação, de liberdade, ela nunca poderá ser vivida de maneira plena aqui, porque este mundo, ele continuará sendo um mundo limitado, um mundo de fraquezas e um mundo de pecado, porque ele foi manchado pelo pecado. Mas a nossa esperança e a nossa ressurreição no mundo novo, na vida nova, pode nos dar
a oportunidade de alcançarmos isso que a nossa alma tanto almeja, tanto deseja. E aí começa a prática. Como que eu posso alcançar essa salvação? Como que eu posso realmente experimentar esta vida nova? Procurando seguir os passos do Filho de Deus. Jesus começa a ensinar: bem-aventurados aqueles que são pobres, porque deles é o reino de Deus. Mas que pobreza é essa? É a miséria que nós estamos vendo espalhada pela sociedade? Não. A pobreza é o desprendimento interior, é a alma que não se apega a ninguém e a nada, a alma que está livre para acolher tudo que Deus tem a dar. Uma pobreza que é capaz de compartilhar, porque nós sabemos que só quem é pobre entende o que o outro pobre passa, por isso tem a condição de partilhar. É essa pobreza que Jesus nos pede para termos, para sermos considerados bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que têm fome, porque serão saciados. Fome não somente do alimento, mas fome e sede de justiça. Quem não consegue aceitar tudo aquilo que o mundo proporciona, que não consegue se sentir satisfeito, pode ter um banquete maravilhoso proporcionado pela própria vida, pela condição financeira, pelas amizades, mas continua sentindo no coração e na alma esta fome de algo muito maior que só se encontra em Deus. Quem tem esta fome e quem busca saciar essa fome em Deus, serão alcançados pela graça de Deus. Então poderá também ser considerado bem-aventurado. Quem não se dá por satisfeito, vamos dizer assim, quem luta, quem busca, também terá essa graça. Bem-aventurados aqueles que choram, porque havereis de rir. Aqueles que derramam lágrimas por causa das perseguições. Aqueles que todos os dias lutam, rezam, se esforçam por aqueles que não querem nada. Aqueles que choram ao rezar por aqueles que não têm fé. Esses alcançarão o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando eles vos expulsarem e quando eles vos insultarem. Todos nós sabemos que a busca pela fé é pessoal, mas de alguma forma, se nós vivemos bem a nossa fé, conseguimos conquistar pessoas para caminhar conosco, para nos ajudar a não desanimar. Quando nós viajamos para um outro país que não fala a nossa língua, por mais que nós possamos ter ali um pouco do conhecimento da outra língua, nós só nos sentimos seguros quando encontramos alguém da nossa mesma pátria. Quem já teve a oportunidade de viajar sabe disso, porque você estando em outro país ou falando outra língua, você começa a perceber algo está errado. Eu posso me perder, alguma coisa pode acontecer de ruim, eu não sei como retornar para casa, eu não sei como me proteger. E mesmo que eu não conheça outra pessoa, mas só pelo fato dela falar a mesma língua, isso já me dá uma segurança. E é comum que a gente procure ficar próximo dessa pessoa para poder se sentir, confortado. A mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. Nós não podemos nos esquecer que aqui nesta terra nós somos estrangeiros. A nossa pátria é o céu. E nós precisamos encontrar nesta terra pessoas que falam a mesma língua do céu, que buscam a mesma coisa que nós queremos, para que essas pessoas junto conosco também consigam reencontrar o caminho de casa, o caminho de volta. A importância de nos cercarmos de pessoas, de amizades que nos ajude a retornar para casa, porque senão podemos talvez nos contaminar numa linguagem e ficamos perdidos no meio do caminho. Assim como muitos se perdem, assim como muitos desanimam e acabam esquecendo até
a própria língua, a própria história e a própria cultura. Não podemos deixar que se perca dentro de nós esse endereço escrito no nosso coração por Deus. É preciso retornar, e para isso é preciso se esforçar. É preciso constantemente pedir a Deus que se renove no nosso coração essa linguagem espiritual da nossa pátria, do lugar de onde viemos. Jesus também no final do Evangelho fala dos ais. No Evangelho de Lucas nós só temos 3, no Evangelho de Mateus nós temos pelo menos 5, e nós devemos temer esses ais, porque são justamente esses ais que podem nos colocar diante de uma perdição eterna. Ai de vós que tendes fartura, porque passareis fome. Que fartura é essa? Autossuficiência, de achar que nada mais é necessário, nem mesmo Deus. Aqui fazendo um link com a primeira leitura, o profeta Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem, que deposita sua esperança em outro, que é limitado, que é fraco, que nunca vai poder saciar a sua sede. Mas bendito é aquele que confia no Senhor. E o que significa isso? O profeta dá o exemplo. É como uma árvore que estende os seus ramos para o rio, e ali ela sempre consegue permanecer preenchida, abastecida, irrigada, e nunca fica seca. Pode vir o calor que for, ela sempre estará irrigada, porque o rio torna a árvore úmida. É assim que também se torna o coração e a alma de quem se coloca à disposição de Deus e a confiança em Deus. Agora, quem confia no outro, e não é uma confiança natural, digo a confiança plena, quem deposita sua confiança no outro, ou até em si mesmo, sempre irá se decepcionar, sempre irá sofrer, porque o outro é limitado e não pode nos dar tudo. Então bendito é aquele que confia em Deus, bendito é aquele que coloca a sua esperança em Deus. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Com certeza você tem alguma experiência na sua vida de pessoas que de alguma forma fazem chacota da sua fé, riem de você. Pessoas que, ao invés de te admirar pela sua perseverança, pela sua luta, acabam te criticando, falando mal da sua fé. Tive muitas pessoas na vida que, quando ia para a missa, quando participava de algum evento, quando estava ali vivendo um momento com Deus, sempre fazia algum tipo de comentário: mas de novo para a igreja, toda semana, de novo rezar, de novo isso, de novo aquilo, e riam, e falavam: estou aqui me divertindo, estou aqui aproveitando a vida. Mas são essas mesmas pessoas que na hora da dor e do sofrimento é que me procuravam, como também com certeza já procuraram vocês, para poder dizer: por favor, reza por mim. As mesmas pessoas, aquelas que muitas vezes nos criticam, é na hora da dor que nos reconhecem como instrumentos de Deus. Por isso nós não podemos deixar que essas críticas, ou que essas palavras, ou que essas desmotivações tire cada um de nós do nosso foco. Nós somos ícones, nós somos exemplo, nós somos testemunhas, e nós precisamos estar focados em Deus para levar essas pessoas à conversão. Nós só estamos aqui porque alguém um dia nos mostrou também o caminho, alguém também se tornou um exemplo para nós, e esse também é o nosso papel, essa também é a nossa missão. E não podemos ficar preocupados se de alguma forma alguém está incomodado. Nós temos que incomodar, essa é a nossa missão de cristãos. Quando nós olhamos para a vida dos santos, nós percebemos: nenhum santo é aclamado enquanto está vivo, ele passa a ser reconhecido a partir do momento em que morre. Mas aqueles que buscam a santidade, eles incomodam, eles provocam os corações um grande questionamento: será que a minha vida realmente é tão boa assim?
Se nós estivermos buscando a Deus e não estamos fazendo a diferença no lugar onde nos encontramos, na nossa família, alguma coisa está errada. Se as pessoas olham para a nossa vida e não se questionam e continuam na mesma, é porque nós não estamos fazendo o nosso papel. E veja, provocar, incomodar não significa ser uma pessoa chata, mas ser uma pessoa que leve o outro a refletir. Um exemplo muito simples: alguém que às vezes está sofrendo com uma doença, mas por causa da sua fé persevera, vai levar os outros a refletir, vai fazer os outros pensar: caramba, mas você, mesmo passando tudo isso, continua com fé? E a pessoa vai se questionar: eu não sou tão forte assim. Onde você encontra essa sua força? Isso é provocar, isso é incomodar, e isso é levar também um outro à conversão. Então não tenha medo de ser esta árvore com vida, que busca a sua fonte em Deus. Se esforce, lute, e também não deixe o seu coração desanimar por causa da fraqueza. Às vezes nós desanimamos, desistimos, porque confiamos em nós. Aí volta de novo o maldito homem que confia até em si mesmo. Eu estou lutando, eu estou perseverando, aí eu caio. Aí eu cair, eu me decepciono, desisto, abandono, e tudo que eu conquistei fica para trás. Não confie em si mesmo, confie em Deus. Enquanto você achar que vai ser capaz por si mesmo de vencer as suas próprias fraquezas, de enfrentar os seus problemas, você sempre vai se decepcionar. A nossa força está em Deus, e é por isso que a gente precisa pedir a Ele todos os dias. São Paulo, na segunda leitura de hoje, também fala para dois grupos de cristãos: um grupo que acredita na ressurreição e um outro que começa a gerar um certo conflito. E ele diz: se nós deixarmos de acreditar na ressurreição, de alguma forma também não podemos acreditar na ressurreição de Cristo. E se não acreditamos na ressurreição de Cristo, a nossa esperança e a nossa fé é vã, porque nós cremos em Cristo justamente porque Ele vence a morte, e a partir dele existe uma vida nova, e nós podemos ressuscitar. Se deixarmos de acreditar nessa ressurreição, de nada vale a nossa fé. É por isso que aí entra a contradição espírita. Muitos espíritas reconhecem Jesus como um dos profetas e um homem iluminado, que se torna um exemplo, mas nós podemos chegar a uma conclusão lógica. Se Cristo morre para nos dar uma vida nova, e a sua ressurreição, ou melhor, a sua morte na cruz, nos faz morrer para o pecado, e a sua ressurreição nos faz ressurgir para uma vida nova, para que serve reencarnação? Agora vamos fazer o processo contrário. Se a doutrina espírita, se somos nós que precisamos reencarnar muitas vezes, para que em cada reencarnação nós tenhamos a purificação da nossa alma, para que serve a ressurreição de Cristo? Para que serve a morte de Cristo? Para nada. E aí vem uma outra conclusão: se cada um de nós aqui somos seres reencarnados, existe na nossa cabeça, ou talvez na nossa identidade, uma confusão, Quem nós somos na verdade? Eu sou o de hoje, eu sou a última vez que eu me reencarnei, de séculos passados, de outro. Quantos seres humanos então existem na verdade na face da terra? Quantos seres foram criados por Deus? Um número reduzido apenas, que se reencarna constantemente? Nós não podemos deixar que se misture na nossa cabeça uma doutrina com outra. E existem às vezes muitos cristãos, assim como esses que São Paulo agora está tentando de alguma forma orientar, que se permitem ser conduzidos por doutrinas assim. Estão em uma religião, se mistura com a outra, e vai na outra, e vai na outra. Aonde sente no coração uma resposta, fica. Se aquela já não consegue mais preencher, vou para outra, e assim vou para outra, e acaba não chegando a uma conclusão perfeita.
É por isso que a gente precisa muitas vezes estudar. Nós não podemos ficar às margens, nós temos que aprofundar a nossa fé. E por isso o esforço de cada dia. A igreja nos proporciona isso. Não fique só com a papinha de casa, tá? Com a comidinha simples, não. Mergulhe no conhecimento. E outra coisa, peça a Deus, por meio do Espírito, para te dar esse entusiasmo, essa sabedoria. Nós estamos agora realizando na paróquia a escola de evangelização. E assim como a escola, existem muitos retiros que, quando fazemos, nós sentimos no coração um desejo grandioso de continuar, porque a graça de Deus, ela vai tornando o nosso coração sedento. Mas se nós também não buscamos isso, ou seja, não fazemos retiros e ficamos acomodados, isso vai minando dentro de nós. Nós vamos ficando secos. Então, tenta regar um pouco mais a sua alma com espiritualidade, porque se não existe isso, vai chegar uma hora em que sua alma seca, o seu coração vazio, vai cair na tentação para buscar coisas que não são de Deus. Não se deixe levar pelas provocações ou tentações. A nossa fé é muito mais forte, muito maior do que qualquer tentação. Se não fosse por isso, o Senhor não teria nos dado a sua própria vida. O sangue redentor de Cristo é capaz de nos retirar do mal que possamos estar vivendo. Então busque, beba desta graça, beba desta fonte, enquanto ela se deixa ainda se encontrar. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Deus irá nos chamar, mas podemos nos preparar para isso, para o retorno para a nossa pátria celeste. Deixe o seu coração se tornar bem-aventurado. Talvez você não chegue à graça de ser um grande santo, mas com certeza será reconhecido pela luta que você teve ao longo da sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.